Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segunda carta pastoral que o apóstolo Paulo escreve a seu verdadeiro filho na fé, a saber, Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo de número 1, vou ler apenas os versos de número 1, ou melhor dizendo, os versos de número 3 e também versículo de número 4. Todos são sabedores que Paulo fala dos falsos obreiros, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, e ele identifica-os como aqueles que exercem a falsa circuncisão. Você sabe que a verdadeira circuncisão ritualística da antiga aliança era o corte da pele do prepúcio no órgão sexual do gênero masculino. Então isso era um corte feito na intimidade do menino, normalmente ao 8º dia, e através de então, Deus exige isso, por exemplo, na aliança abrâmica de Abraão com seus filhos, seus criados, e a partir de então, esse corte na intimidade, no órgão reprodutor. Então é exatamente ali que nós geramos para Deus, na intimidade. E daí essa questão ritualística era uma sombra apontando para um ideal maior, como é típico de todo sinalizador. Chega-se na nova aliança e agora eles querem propor isso na carne. E Paulo diz que a verdadeira circuncisão, ela não dá-se na carne, ela dá-se no espírito. Só que a primeira coisa que Paulo faz a Timóteo é circuncidá-lo. E por quê? Paulo vai falar aqui, nesse mesmo capítulo aqui, versículos posteriores, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Então, Paulo não fala do pai de Timóteo. Então, provavelmente, o pai de Timóteo, segundo os melhores comentaristas, era um grego. O pai de Timóteo não era um cristão converso a Cristo. Então, Timóteo tem uma crise de referência. Por isso, Paulo o assume como seu verdadeiro filho na fé. Mas agora, Paulo está no término de sua vida, na antessala do martírio. Paulo está na sua segunda prisão. Os anos de sua morte aproximam-se, na verdade, os dias de sua morte aproximam-se. E agora esse jovem obreiro precisa ser incentivado. É seu filho. Paulo gerou de suas entranhas seu filho espiritual. Então Paulo precisa, nessa passagem de bastão, animá-lo. Agora Paulo vai escrever não apenas para animá-lo, porque havia um desânimo como um todo nesse tempo, por alguns motivos. Diríamos um motivo externo e interno também. Internamente, os falsos mestres, que isso sempre foi um perigo, uma ameaça da igreja ao longo dos anos. Externamente, está-se chegando aqui a maior perseguição conhecida até então da igreja, que culminará no ano 64, quando Nero coloca fogo em Roma, culpa os cristãos. Dos 14 bairros de Roma, os 4 mais povoados eram por cristãos e judeus, foram os 4 não atingidos. Então, assim, tem toda uma história, era o álibi que Nero precisava para culpar alguém. Então você imagina que criou um ódio feroz contra a cristandade, por parte do império, mas também por parte do júri popular. Agora vamos lá. Então, essa grande perseguição está dando início externamente falando. Internamente falando, há essa ameaça. Então, de fora para dentro, a perseguição física, de dentro para fora, esse problema sério, essa ameaça terrível, que era de alguém que estava desviando-se de Deus. Então, Paulo precisa verdadeiramente de um representante, de alguém à altura, de alguém de sua confiança.
Só que esse mesmo Paulo, o apóstolo veterano, está à beira da morte. Então ele escreve a Timóteo. É possível ver sua carta pessoal. Aqui Paulo não vai balizá-lo, porque já tinha feito antes. Aqui Paulo não vai teologicamente exortá-lo, edificá-lo. É uma carta pessoal, é de pastor para pastor, de pai para filho, de amigos, de companheiros. São as últimas palavras do apóstolo missionário. São as últimas palavras do maior bandeirante do cristianismo. Aí ele diz a Timóteo como um pai que fala a filho, dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo nunca teve problemas em pedir oração. Nunca teve problema. Isso não é pecado. Agora Paulo não está pensando apenas em si. Paulo, ao mesmo tempo que pede oração, ele também diz que está orando por outrem. Paulo agora não vai pensar, vai despojar-se da sua própria dor. Não vai rogar a Deus para que ele saia da prisão. Ele entende o propósito. Ele entende que sua morte será um sacrifício, seu martírio será como uma oferta de libação, como ele vai dizer no capítulo 4 desse mesmo texto. Aí Paulo vai dizer assim a Timóteo: desejando muito, não é pouco, é muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher do gozo. Aí ele diz os 5 que a gente leu, trazendo a memória. No versículo 6, ele vai dizer: por esse motivo desperta o dom de Deus que existe em ti, que fora posto pela imposição de mãos, porque Deus não nos dá o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Mas o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo é aqui no versículo de número 4. É possível ver as lágrimas descendo do rosto do pai missionário. É possível ver o coração derramando-se. É possível ver o seu sentimento pessoal, suas entranhas saltitando para fora e sendo demonstradas. Agora, a questão última, que é o motivo da minha fala, é que sejamos como Timóteo, alguém que você quer que esteja próximo na hora de sua partida. Durante sua vida, algumas pessoas você vai querer que esteja próximo, porque você está na construção de sua vida. Quem sabe um colaborador, não é verdade? Um companheiro, mas na hora de sua partida, você vai querer que esteja próximo de você, não alguém que vai construir a tua vida, porque é a hora da partida. Não alguém com qualquer outro propósito. Aqui, a ideia, o motivo, ele é totalmente despretensioso. O que ele está dizendo é: Timóteo, a tua companhia me faz bem. Eu quero estar perto de pessoas como você. E você é alguém que eu queria estar perto, não por aquilo que você já produziu ou ainda produzirá. Não é pelas tuas mãos, é pelo teu coração, pela tua afeição. É que então que sejamos pessoas como Timóteo. Pessoas que no momento da dor, as pessoas lembrem-se e digam-me: eu quero ter-te por perto. Não quero ter os teus braços, tua fala, teu pensar. Não, eu quero apenas você. Silenciosamente, você. Não precisa me trazer presente. Ele vai pedir a Timóteo que venha depressa, que traga-lhe algumas coisas que ele precisa delas. É verdade, a capa que ficou em trode por causa do frio. Ele vai pedir os livros, porque ele precisa abastecer a sua alma. E sobretudo ele dirá dos pergaminhos. Mas sobretudo ele diz: além de trazer minha capa, além de trazer meus livros, e sobretudo os pergaminhos, não te deixe em outro lugar. Venha depressa, porque você é alguém agradável que eu quero ter-te. Eu quero ter-te próximo a mim, antes de minha partida. Sejamos agradáveis como Timóteo, consoladores como o mesmo, para a honra e para a glória de Deus. Lembrando que até pessoas como Paulo precisam de um Timóteo. Que o Timóteo precisa de Paulo, todo mundo sabe.
Mas acredite, o Paulo também precisa do Timóteo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aí com essa reflexão para a glória de Deus. Amém.